Só para complementar o que você falou, uma vez num curso que eu fiz em Inhotim, o Juliano, né, que é o agrônomo, né, responsável por Inhotim, falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça também. Ele falou: dá uma olhada nas nossas plantas. Todas que a gente tem aqui. A gente tem coleção de palmeiras, a gente tem coleção de uma série de coisas, mas de palmeiras eu acho que eles são uma das maiores coleções do Demais. mundo. E ele falou: as plantas que dão mais pragas são as exóticas, que não são nativas. Então, isso é uma dica para quem. A gente vê muita novidade, a gente vê muita planta interessante, muita planta bonita. Mas também a planta que não é nossa, que não é brasileira, a hora que ela é colocada num ambiente, muitas vezes você vê que tá linda. Eu amo várias plantas exóticas e que são muito bem adaptadas aqui. Mas vira e mexe, ele tem razão. Você olha pro teu jardim, quem é que tá trazendo praga pro jardim? É uma planta exótica. Hum, Então você tem que ficar esperto, porque às vezes ele fala, às vezes a gente tem que remover uma planta porque ela tá super doente, tem que ficar mais isolada do resto, porque senão ela começa a contaminar plantas nossas. Então você tem que dar uma isolada. E isso é um pouco verdade. Eu falo isso até pra gente. Nem tudo que é exótico é o mais adequado para aquele momento. E a gente usa muito planta exótica. Então eu falo para a uhum. gente pensar um pouco, porque se você tem um cliente pela frente, que é um cliente que você percebeu, porque a maioria dos clientes, eu quero uma planta que não me dê trabalho. Pensa duas vezes antes de colocar uma planta exótica, Uhum. porque vai dar trabalho. É uma planta que precisa de mais nutrição. Ela precisa estar na luminosidade, Perfeito. porque ela está tentando imitar o clima original da terra onde ela veio. Ao passo que se você colocar uma planta típica da Mata Paulista, né, da nossa Mata Atlântica Paulista, a chance dela ter praga é Cara, menor. isso é muito legal que você falou. Então, assim, pesquisar as plantas da região. Tem a. Tô tentando lembrar o nome daquele paisagista que escreveu o livro que fala sobre a reconstrução mesmo do paisagismo como uma reconstrução de plantas, como se o seu paisagismo fossem plantas que habitavam aquele ambiente, né? Não sei se o Sim, termo é ecogênese. Tô, ten... acho que é tipo isso mesmo. tô tentando lembrar, mas isso é essencial. Você pesquisar plantas que ficam bem ali na região ou são nativas daquela região, porque também tem as plantas exóticas que já estão há tanto tempo, tantos anos aqui, que já estão Super adaptadas e adaptadas. tudo mais. Essa também, acredito que não seja as campeões das pragas, né? Não, não é. Assim, eu sempre faço uma. A primeira coisa que eu faço quando eu vou num lugar que eu fui contratada para fazer o paisagismo, a primeira coisa que eu faço, além de perguntar para o dono o que ele gosta, como é que é a estética que ele gosta, para entender um pouco o que a gente vai colocar lá, se é prédio, a primeira coisa que eu faço, eu bato o olho na varanda e deixo quem tá feliz. Porque por mais que ele me fale, bate o sol de Hum, manhã, eu, pelas plantas que estão saudáveis, daquela varanda, daquele prédio inteiro, então aquela ala pega a mesma insolação. Então eu bato o olho e falo assim, gente, tem uma gávea que tá super feliz, mas tem uma pleumeric mais ou menos, tem não sei o que. hum. Gente, então por mais que a Sacada, hein? gente, com a bússola, você lê um pouco o ambiente que você vai entrar Uhum. pelo nível de saúde das plantas que estão colocadas lá. Em condomínio de interior, por exemplo, você fala, interior. Cada interior é um interior. Tem interior que chove mais, tem interior. A gente acha que o interior de São Paulo é gigante, né? E às vezes, então, eu ando no condomínio para eu ver quais são as plantas mais felizes naquele condomínio. Porque eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu não preciso imitar um paisagismo, não é isso. Mas eu entender quais são as árvores que se deram bem ali, quais são os arbustos que se deram bem ali. Porque daí eu vou por analogia. Se esse arbusto está feliz aqui, eu com certeza posso usar esse aqui. Se não Uhum. sei o quê. Porque daí, é, às vezes, você não precisa nem precisar, a gente precisa sempre fazer uma análise de solo, mas se tem que fazer uma coisa mais rapidinha, Uhum. você já meio que você já leu aquilo. Uhum. Você leu. Observar, né? Observar é essencial, né? Que nem a Carol Costa mesmo fala que ela tinha muito problema com horta e não ia, aí ela ficou com raiva das hortas, porque ela, Sim. que ódio, não... E ela desistiu por um tempo, falou, não quero mais, dá problema, dá um monte de coisa que eu não tô entendendo o que acontece. E aí depois ela, aos poucos, ela diz que é o plantês, a língua, né, de Sim. enxergar as plantas e observar, ela foi aprendendo e viu que essa observação é uma coisa fundamental para você conseguir ter sucesso, né? Para que aquilo não seja só um paisagismo inicial bonito e depois morra tudo e você, de repente,
deixe o seu cliente achando que planta nunca dá certo e ele vai falar para outra pessoa e acabar prejudicando a profissão do paisagista. Então, essa observação que você falou, acho que é fundamental, né? E é para sempre, né? Porque você já está há quantos anos no paisagismo? Ah, 13. 13 anos. 13 com jardineiro fiel aberto, né? Antes fazia E, esporadicamente. e que E você os falou, cursos, mas você é da mão da massa mesmo. Você gosta de ver, adoro testar execução. e tudo. É, E mesmo adoro. assim, você ainda está observando e aprendendo Todo dia. todo dia. Se você tiver oportunidade, todo dia, juro, é uma das coisas mais legais da nossa profissão. Você falou no começo do podcast que a gente é um lugar de a gente trocar experiência, de fazer parceria. Eu acho que o paisagismo é isso. E uma parceria que a gente tem muito grande é com os jardineiros. Jardineiro, gente, ensina muita coisa. Ele pode, às vezes, não saber uma coisa técnica que você sabe, mas ele tá na vivência. Você tem que ouvir o que ele tá falando. Você tem que ouvir. Não, às vezes ele fala até meio de um jeito assim, bem sem graça, dizendo: essa forração não vai dar certo aí, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. Por que que não vai dar certo essa forração aí? Por que que não vai dar certo? Olha, aqui tá cheio de cano, não sei o que, não sei o que. Depois pode roubar o nutriente disso aqui, essa árvore tá precisando de mais. Tá, não vai dar certo, não bota essa grama amendoim aí, não. Aí você Uhum. começa a ouvir, você fala, gente, ele já disse que a grama amendoim pode roubar tal. Mas eu aprendi que ele não sabe que a grama amendoim é super boa para aerar o terreno. Mas ele sabe que ela vai roubar nutriente da planta que tá lá. Então, deixa eu Uhum. unir essas duas informações que eu tenho. Todo dia você aprende. Que Tem um legal. dia que você não aprende. Porque o jardineiro, ele trabalha diretamente com isso, com a implantação, com a manutenção das plantas. Então, ele tá vendo planta que tá mal, que tá bem, diariamente, né? Todo dia. É Real. isso. E não, então, a gente tem E é, que... e é muito diferente. Sabe o que eu ia te falar? Por exemplo, já chegou para mim. Hoje, no começo da profissão eu fazia. Hoje em dia eu não faço mais porque não tem nem espaço na agenda. Mas assim, já chegou para mim a pedido de eu fazer a implantação de projetos de outros paisagistas. E às vezes paisagistas que só estão no desenho, né? Só projetam e não executam. Lógico, paisagistas super renomados que a gente está falando que estão aí às vezes só estão no projeto agora porque já batalharam muito, estão na execução há muito tempo e não querem mais fazer execução. Uhum. Mas às vezes você recebe um projeto que você olha e a pessoa fala, gente, eu preciso que você venha aqui porque é até complicado, porque você vê que aquelas plantas não vão dar certo naquela casa. Você faz a visita e você fala, e o que eu faço agora? Eu abro Uhum. mão, eu não entro, porque daí eu prefiro não. Hoje em dia eu não faço mais projeto, mas eu já tive isso. De Porque entrar num aquilo a gente projeto conversou já... uma vez. O papel, no caso, o computador aceita tudo. Eu posso pegar lá uma Aham. planta que o Luigi fez, que ela tem um porte gigantesco, eu vou lá, mexo na escala dela, coloco ela pequenininha e coloco Uhum. ela num vaso. O cliente se encantou. Não E aí adianta chega você a ser saber só a ferramenta, que é uma ferramenta incrível para você encantar e incrível. tudo mais, mas você tem que entender que planta que você está colocando ali, né? Sim, sim. Total.